Hoje nós vamos falar a respeito da regulagem da calcareadeira. Nós vamos estar falando de regulagem de calcareadeira ou calcareadora, né? Porque quando a gente fala eira, é a mulher que faz. Sabia que não é correto assim? Se eu falo calcareadeira, é a mulher que esparrama o calcário. Se eu falo calcareadora, quando o final da palavra é ora, é a máquina que faz, tá? Muita gente não sabe disso, tá? Mas, por exemplo, é adubadeira ou adubadora? Adubadeira é a mulher que aduba. Adubadora é a máquina que aduba, tá? Se fosse levar ao pé da letra, é assim a terminologia em relação aos equipamentos agrícolas. Então, nós vamos falar de regulagem da calcareadora, a máquina que distribui calcário. Existem duas possibilidades. Nós estamos aqui com essa máquina aqui DCCO 2500, que é uma máquina que ela distribui calcário e composto orgânico. Qual que é a diferença da máquina que distribui só calcário e a que distribui calcário e composto orgânico? A máquina que distribui composto orgânico, ela possui uma esteira mais larga, geralmente de 80 centímetros. Quando a máquina que distribui só calcário, a esteira é mais estreita, de 60 centímetros. Por que será a esteira mais larga? Para ter menos possibilidade de enroscar o material, tá? Então nós estamos trabalhando com uma DCCO, uma distribuidora de calcário e composto orgânico. A metodologia que nós vamos estar falando hoje aqui, nós vamos estar falando mais em calcário, tá? Distribuição de calcário. É uma máquina nova. É uma máquina nova para trabalhar com calcário, eu posso seguir esta tabela aqui. Mas antes de seguir essa tabela, nós temos que fazer o quê? Nós temos que determinar a velocidade. Porque pode olhar aqui que essa tabela, ela começa com a velocidade. Jonas, vamos lá determinar a velocidade do trator? Vamos lá? Nós estamos falando do trator Valtra 785. Vai ser trabalhado 1500 RPM em primeira simples. Essa escolha, que quem toma essa decisão é o tratorista, que ele sabe qual é a melhor marcha de rotação para trabalhar em toda a área. A partir do momento que é definido isso não pode mudar. Porque se muda de marcha ou se muda a rotação, muda a velocidade e aí dá tudo errado. Vamos começar então. Primeiro eu vou marcar os 50 metros, né? Que é algo bem simples. Vamos pegar aqui a marreta. O importante é que seja alinhado, né? Eu estou procurando pegar o alinhamento aqui. Marcamos 50 metros. Agora vamos calcular a velocidade do trator. Agora que já nós marcamos os 50 metros, como vai fazer? Eu vou ficar aqui, tá? Com o cronômetro na mão. O Jonas, ele vai passar com o trator ali já na marcha e na rotação. Você já vai ser um pouquinho de trás. Eu vou estabelecer o eixo da frente do trator. Quando o eixo da frente do trator cruzar, eu vou acionar aqui o cronômetro, tá? Enquanto isso, ele já vai estar lá e você vai ficar com o braço levantado. A hora que o eixo da frente do trator passar aqui, você dá o sinal. Eu travo o cronômetro. Enquanto isso, Jonas, você não vai parar não, tá? Ainda está longe o almoço. Você passou com o trator lá, você vai dar uma volta e já pega pelo parto de baixo. Quando o trator na volta passar no eixo da frente, na estaca, você dá outro sinal. Hora que chegar aqui, eu vou medir o tempo. Não vai parar não, Jonas. Você vai dar a volta com o trator e nós vamos repetir isso por 2 vezes indo e voltando. Nós vamos ter no final 4 medidas e nós vamos tirar a média. Aí a gente vai saber quantos segundos o trator leva para percorrer os 50 metros. Ok?
Jonas, a média deu 39,45 segundos para percorrer os 50 metros. A gente vai considerar para cronometrar 39,5. Então os 45, 0,45 vai arredondar para meio. Então a gente vai ter que cronometrar 39,5 segundos, que vale 50 metros. Isso equivale a 4,9 km por hora. Tá? Se a gente precisar de algum arredondamento, a gente vai saber que o trator, Jonas, andando a 1.500 RPM em primeira marcha simples, ele está fazendo 5 km por hora. Esse número a gente tem que ter sempre, tanto para regular esse equipamento, para os outros que a gente passa a vir a regular. Bom, vocês viram a nossa determinação da velocidade do campo. Jonas, que marcha que foi utilizado? Primeira simples. Primeira simples, RPM? 1.500. E qual que é a velocidade que a gente determinou? 5 por hora. 5 por hora, ou seja, nós vamos trabalhar nisso aqui, tá? Gente, essas máquinas novas assim, para calcário, essas tabelas têm uma taxa de acerto muito alta, dá para confiar. Mas a gente vai fazer um outro vídeo depois, nas máquinas mais antigas, onde não tem essa tabela. E aí a maneira de cálculo é totalmente diferente. Mas hoje nós vamos trabalhar em cima disso aqui. E vocês vão ver que é muito fácil, tá? Primeira coisa, eu estou considerando uma velocidade de quanto? 5 por hora. 5 por hora. Essa faixa aqui, ó. Nós vamos trabalhar nessa faixa. Outro ponto importante. Você pode ver aqui que ele está falando que a distância entre as passadas do trator para o calcário, 7 metros. De trator a trator. Ou seja, essa máquina vai jogar 3,5 metros de um lado, 3,5 metros do outro lado. Na ida, na volta, 3,5 metros de cada lado, que vai dar uma distância entre as passadas de 7 metros, tá? Nós temos, no nosso caso aqui, 5 km por hora, a passada aqui, 7 metros. Tá, e como que eu faço? Por exemplo, nós temos uma área aqui que a gente precisa jogar 2 toneladas por hectare. Vamos lá. No nosso caso deu 5 km por hora. Eu vou aumentando aqui, ó. Eu tenho 1995 e 2016. 1995 quilos por hectare. Vamos arredondar para 2 toneladas por hectare. Eu já vou direto aqui e já vejo que na escala é 4,5. Aí o que eu faço? Aqui a escala, aqui a manivela e aí eu vou trabalhar com até chegar no 4,5. Tá? Aqui, ó. Colocou isso aqui. Trator, no nosso caso, 1.500 RPM. Primeira simples. Distância de 7 metros entre a passada, 4,5. Chegamos aqui em 2 toneladas por hectare. Ela está marcando 1.950 quilos por hectare. 2 toneladas por hectare. Gente, essa máquina aqui, numa condição, máquina nova, tabela, é muito, a precisão é muito alta. Dá para confiar, tá bom? No outro vídeo, a gente vai falar de uma regulagem que não tem nada disso. Aí vai ser pesando realmente, ok? Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.